Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de língua portuguesa está começando. Eu sou a professora Vânia. Vamos olhar os nossos materiais? Então, na tela coloquei para você. Pegue o seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor, a sua tesoura, borracha, apontador, cola e 2 tiras de papel. Você pode recortar as tiras do seu próprio caderno. E pegue também o seu cartão com o nome. Como nós temos as tiras de papel hoje, vou dar um tempo agora para você preparar e eu já retorno. Tiras recortadas, crianças. Vamos então registrar as informações da nossa aula de hoje? Então, lá na folha do seu caderno, escreva a palavra data e escreva a data de hoje. Em seguida, escreva a palavra nome e o seu nome. Use o seu cartão para escrever o seu primeiro nome ou, se você já conseguir, o seu nome completo. Escreva aula, L de língua e P de português, representando o nome da nossa aula, língua portuguesa. Deixe aquele espacinho e agora eu vou dar um tempo para você registrar e eu já retorno.
registro pronto? Antes das atividades de hoje, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada. Então, vou colocar algumas imagens na tela. Lembram do livro 111 Poemas para Crianças, do Sérgio Caparelli? E dentro desse livro, nós lemos um poema visual, né? Nós fizemos uma brincadeira do olhe rápido para vocês adivinharem qual era o assunto desse poema, porque ele brincava com o tamanho de uma letra. Lembra qual era a letra e qual era o título desse poema? Vou colocar na sua tela. Era o poema O Tamanho do A. E com este poema nós fizemos uma atividade de organizar os versos desse poema, brincando com a letra A, assim como o autor fez no poema. Agora, crianças, vamos relembrar como era este texto? Quais palavras que tinham nesse texto? Quais eram os versos? Então, crianças, eu vou colocar o texto na sua tela. Percebam que eu tampei algumas palavras. Vamos relembrar o texto, então, fazendo uma brincadeira? Eu vou colocar algumas palavras ao lado. Você vai tentar lembrar se essas palavras pertenciam ao texto ou não. Vou colocar 3 palavras. 2 pertenciam ao texto, uma não pertence ao texto. Então, olhe lá na tela que as palavras vão aparecer para você ao lado do texto. Tamanduá. Tinha a palavra tamanduá no texto? Você lembra de ter escrito? Vamos à próxima palavra. Tamanho. Tinha a palavra tamanho no texto? Próxima palavra que eu vou colocar para você. Ali com a letra A. Aumenta. Tinha a palavra aumenta no nosso texto? Vamos agora pensar um pouquinho mais sobre este texto? Crianças, estou com o texto aqui novamente, mas percebam que eu tampei algumas palavras, tá? Então, uma dessas palavras que eu mostrei na sua tela é intrusa, ela não tem no texto. Você sabe qual é a que não tem no texto? Tamanduá, tamanho ou aumenta? Então, eu vou retirar aqui a primeira, que tá com este papel tampado com papel verde. Qual é a palavra que vai aparecer? É a palavra tamanho. Percebam que ela tá de imprensa minúscula na sua tela, ela apareceu de imprensa maiúscula, porque o título é O Tamanho do A. Mas a palavra tamanho aparece 2 vezes, ela também aparece aqui, ó. Nesta outra parte, olha só a palavra tamanho. Ela também está aqui. Tamanho. E percebam aqui, olha só, a letra A como ela está. Vamos olhar lá na tela, então? Palavra tamanho tem mais uma palavra tamanho que está com outro tipo de letra. Então, tamanho tem no texto. E agora, essa que está aqui, é a palavra tamanduá ou é a palavra aumenta? Vamos ver? Vou retirar. Que palavra é, crianças? É a palavra tamanduá. Olha só, os 3 As do tamanduá aumentando, não é mesmo? Então, vamos ver lá na tela. A palavra tamanduá tem no texto. Qual é a palavra que não tem no texto, então? É a palavra aumenta, né? Nós sabemos que a letra A aumentou olhando o texto, mas esta palavra não tem no texto, né? Bom, crianças, agora que eu retirei todas, né, as palavras estão todas descobertas, vamos ler o texto novamente e eu vou utilizar a régua e você pode ler comigo aí em casa. Vamos lá? O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A, né? Lembraram do nosso texto que faz essa brincadeira com o nome o título faz uma brincadeira com o nome do animal tamanduá, o tamanho do A, tamanduá. Agora, crianças, pensando nos textos que nós estudamos, nós vamos fazer uma brincadeira que se chama Desafio Pistas no Formigueiro.
Crianças, olhem quantos formigueiros tem aqui na minha mesa. Por que eu trouxe esses formigueiros? Bom, ao longo das nossas aulas, nós lemos 2 textos que falavam sobre o animal tamanduá, que tinha a palavra animal tamanduá no texto. Vão aparecer esses textos na tela de vocês. Então, o primeiro texto foi barriga cheia e o segundo texto foi o tamanho do A. Em um desses textos, nós aprendemos que o tamanduá, ele se alimenta de formigas, né? Que informação interessante, que curiosidade interessante que esse poema nos trouxe, não é mesmo? Então, por isso, nós vamos fazer uma brincadeira. Dentro desses formigueiros aqui, tem pistas, informações sobre os textos que nós aprendemos. Nós vamos ler essas informações, tá? E nós vamos perceber se essa informação corresponde ao texto barriga cheia ou ao texto o tamanho do A. Os dois são poemas que nós aprendemos. Dentro dos formigueiros, então, tem formiguinhas carregando essa informação. Nós vamos pegar, então, a primeira formiguinha do primeiro formigueiro e vamos ver que informação que ela está carregando e pensar se é do poema Barriga Cheia, que eu tenho aqui também, ou se é do poema O Tamanho do A. Vamos lá? Então, vou pegar aqui a formiga do primeiro formigueiro. Vamos ver que informação que ela está carregando. Ela está carregando a seguinte informação. Tem a palavra tamanduá. Crianças, qual dos textos tem a palavra tamanduá? Vamos olhar lá na tela? Vamos olhar mais de pertinho? Então, qual texto tem a palavra tamanduá? O poema Barriga Cheia tem a palavra tamanduá? Sim, tem a palavra tamanduá. Tem mais uma palavra tamanduá. 2. Então, a formiguinha vai nesse texto, porque tem a palavra tamanduá. Mas o poema O Tamanho do A tem a palavra tamanduá também? Sim, tem a palavra tamanduá também, né? Com formato diferente, mas ela também está lá. Então, crianças, precisamos levar essa formiguinha nos 2 textos. Eu vou colar aqui nos 2 textos, então. O poema Barriga Cheia tem a palavra tamanduá e o poema O Tamanho do A também tem a palavra tamanduá. Os 2 textos tinham o nome deste animal. Vamos então agora abrir o formigueiro 2 e ver o que a formiguinha está carregando. Olha só a informação que ela está carregando. Fala sobre a alimentação do tamanduá. Qual desses 2 textos trazia nos versos sobre a alimentação do tamanduá? Olha lá na tela que eu vou mostrar para vocês. Percebam essa estrofe do texto Barriga Cheia. Sua língua comprida entra o feito lombriga no formigueiro para comer formiga. Então, este texto fala sobre a alimentação do tamanduá. Então, a formiguinha vai caminhar neste texto, porque responde a esta informação. O texto O Tamanho do A fala sobre a alimentação do tamanduá? Não, ele não fala, né? Ele faz essa brincadeira com a letra, mas ele não fala sobre a alimentação. Então, esta informação vai aqui no poema Barriga Cheia. Vamos abrir o formigueiro número 3. Vamos ver o que a formiguinha está carregando aqui. Uma informação importante, vamos ver? Tem título. Qual poema tem título? Será que é os 2? Os 2 têm título? Vamos ver lá na tela? O poema número 1 tem o título Barriga Cheia. Então, vai ganhar essa formiguinha. O poema número 2 tem título? Tem O Tamanho do A. Então, os 2 poemas vão ganhar essa formiguinha com essa informação, né? Porque os 2 têm título. Então, essa informação tem nos 2 textos. Vamos agora ao formigueiro número 4. Vamos ver o que a formiguinha está carregando aqui. Ela está carregando essa informação.
O título lembra a palavra tamanduá. Agora a gente sabe que os dois textos têm títulos, né? Mas vamos ver qual título lembra a palavra tamanduá? Então, vamos ver lá na tela. E aí, crianças, você está vendo os dois textos na tela, né? Qual deles lembra a palavra tamanduá? Está fácil, né? O segundo poema que nós aprendemos, o tamanho do A. Então, essa formiguinha vai lá no texto, o tamanho do A, porque ela está dizendo, o título lembra a palavra tamanduá, né? Este poema tem o título Barriga Cheia, né? Não lembra a palavra tamanduá. Vamos agora ao formigueiro número 5. Vou abrir aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Foi escrito em versos. E aí, crianças, vamos olhar lá na tela, mais de pertinho, os dois textos? Vocês concordam comigo que os dois textos estão escritos em versos? O primeiro texto, que é o poema Barriga Cheia, nós até contamos, né, que ele tinha 11 versos. E o poema O Tamanho do A, nós escrevemos os versos no nosso caderno. Então, os dois textos têm essa informação. Os dois textos vão levar esta formiga com essa informação. Então, tanto o poema Barriga Cheia, quanto o poema O Tamanho do A, eles foram escritos em versos, né? Que são as linhas do poema. Vamos agora à pista do último formigueiro? E agora? Será que é do poema Barriga Cheia ou do poema O Tamanho do A? Utiliza diferentes tamanhos para a letra A. Ah, está fácil esta, né? Essa informação é de qual texto? Vamos olhar lá na tela? Onde que a formiguinha vai andar? Aponta aí na tela. Qual é o texto que utiliza diferentes formas para a letra A? É o texto O Tamanho do A, né? Utiliza diferentes formatos para a letra A. Percebam que aqui no poema Barriga Cheia, as letras estão da mesma forma. Crianças, agora eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos registrar no caderno o alimento deste animal que foi tema dos nossos textos. Qual era? A formiga, né? Ele apareceu, né? A formiga apareceu no poema Barriga Cheia, né? Falando do alimento do tamanduá. E agora eu tenho um desafio para vocês montarem esta palavra no caderno. Eu vou colocar aqui no quadro algumas sílabas. E vocês vão registrar somente as sílabas que pertencem à palavra formiga. Então, prestem atenção nas sílabas que eu vou colocar aqui. A primeira sílaba é a sílaba fo, F-O. A segunda sílaba tem 3 letras, F-O-R. Fica for. A terceira sílaba é a sílaba mi, M-I. A quarta sílaba é a sílaba ma, M-A. Quinta sílaba, sílaba go, G-O. Sexta sílaba é a sílaba ga, G-A, como você está vendo aqui. E a última sílaba é a sílaba fa, F-A. Vou deixar elas uma do ladinho da outra para você perceber, tá? Então, crianças, a sílaba fa. Qual destas sílabas vocês vão pegar para montar a palavra formiga? Primeiro, vamos pensar quantas sílabas precisamos. Para pensar quantas sílabas tem a palavra formiga, podemos usar aquela estratégia de bater palmas toda vez que nós abrimos a boca. Vamos lá? Fale formiga junto comigo bem devagar. Formiga. Quantas palmas você bateu? Vamos fazer com os dedos cada vez que eu abro a minha boca? Formiga. 3 vezes. Então, vocês vão pegar somente 3 sílabas que fazem parte da palavra formiga. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aquele
aquela tira de papel e vão dividir com a tesoura em 3 partes, então, né? Que são 3 sílabas. Então, vocês vão colocar uma sílaba em cada parte para montar a palavra formiga. Eu vou deixar um tempo para você fazer sozinho. Olha lá na tela. Tem as sílabas para você. Divida sua tira em 3 partes e escolha as 3 sílabas que fazem parte da palavra formiga. Vou dar um tempo para você fazer sozinho e eu já retorno para conferir. Crianças, agora vamos conferir quais são as sílabas da palavra formiga. Então, primeiro é for. For. Qual é a sílaba? F-O-R, que faz for. Então, esta é a primeira sílaba. Tínhamos que pegar e escrever essa no primeiro cartão. For. Mi. Onde está o mi? Aqui, M-I. Formi. Falta mais uma. Formiga. G-A. Foram essas que você colocou? Então, formiga começa com a letra F, termina lá com a letra A. E nós usamos 3 sílabas. Crianças, se por acaso você trocou alguma sílaba, trocou alguma letra, não tem problema. Agora eu vou deixar um tempo para você conferir e colar as sílabas no seu caderno. Então, olha lá na tela. Então, nós pegamos a sílaba for, F-O-R, mi, M-I, ga, G-A. Então, escreva cada sílaba em um dos seus cartões. Vou deixar um tempo para você colar as sílabas, conferir as letras e eu já retorno.
Muito bem, crianças. Agora nós vamos para uma outra atividade. Nós vamos fazer um jogo que se chama Bingo da sílaba inicial. Bom, agora, crianças, neste bingo nós vamos pensar sobre palavras que começam com a mesma sílaba, tá? Que tem o mesmo som ali no início da palavra. E como nós vamos jogar um bingo, todo bingo precisa de uma cartela, não é mesmo? Então, antes de eu explicar e de fazer o sorteio das palavras que vão sair no bingo, porque nós vamos ter que achar palavras que têm a mesma sílaba igual no início, nós vamos montar a cartela com algumas palavras para jogar depois, certo? Então, pegue aquela segunda tira que você já deixou aí reservada e vocês vão dividir essa tira de vocês em 3 espaços, tá? Então, faça um espaço, aqui o segundo espaço, o terceiro espaço. Divida em 3 espaços. Lá na sua tela, vão aparecer 3 modelos de cartela para você escolher. Você vai poder escolher uma delas. Você pode escolher a cartela verde, que é essa número 1. E se você escolher a cartela verde, você vai desenhar e escrever uma formiga, flores ou fumaça. Você pode escolher a cartela vermelha. Se você escolher a cartela vermelha, você vai escrever e desenhar uma faca, fita e a formiga. Mas você pode escolher a cartela número 3, que é da cor amarela. E se você escolher essa cartela, você vai desenhar e escrever uma folha, formiga e o feijão. Então, crianças, eu vou deixar na sua tela, escolha uma dessas cartelas, eu vou dar um tempo para você escrever essas palavras e desenhar, e eu já retorno com o sorteio do bingo.
Cartelas prontas? Então agora eu vou explicar como é que vai funcionar o bingo. Vocês estão vendo na sua tela um globo. Dentro desse globo tem palavras que não tem na cartela de vocês, tá? Uma palavra vai ser sorteada e vocês vão ter que comparar se esta sílaba que começa essa palavra sorteada tem no início das palavras da cartela de vocês, tá? Eu vou sortear a palavra e aí nós vamos comparar. Vamos lá? Vamos ver qual é a primeira palavra que vai sair no bingo? Crianças, estou com a palavra que foi sorteada. Vamos ler? É a palavra floresta. Vou destacar aqui para vocês a primeira sílaba da floresta. É o flo. Vou contornar para vocês verem, visualizarem qual é a primeira sílaba da floresta. É o flo. Qual dessas palavras que tem nas cartelas começa com flo da floresta? Vamos ver? Formiga. Formiga, já vimos que é o for. F-O-R. Vamos ver flores. Flores. Floresta. Olha só, crianças. F-L-O igual começa floresta. Floresta, flores. Então, quem tem na sua cartela as flores, marca um X, que saiu, esta palavra corresponde à mesma sílaba de floresta. Muito bem, vamos para o próximo sorteio? Crianças, qual foi a palavra que saiu no sorteio agora? Foi a palavra fada. Fada. Qual é a primeira sílaba da fada? Vamos ver? Fada. É o Fá. F-A. Vamos agora ver qual palavra aqui começa com Fá da fada? Formiga já sabemos que é o for. Flores já foi. Fumaça. Fumaça. Não começa com Fá. Eu quero Fá, igual da fada. Vamos ver faca? Faca. Fada. Começa. Olha aqui a sílaba Fá. Faca, fada. Então, quem tem a palavra faca vai marcar um X. Então, saiu, olha lá na tela, saiu a palavra fada. Fada, faca. Vamos ao próximo sorteio? Crianças, qual foi a palavra que saiu? Foi a palavra fivela. Vou destacar a primeira sílaba. É o fi. F-I. Qual palavra
começa com fi aqui nas nossas cartelas? Vamos ver se você tem essa palavra? Formiga já vimos que é o for, fumaça começa com fu, faca já foi. Vamos ver fita. Fita, fivela. Sim, começa com a mesma sílaba. Fivela e fita. Quem tem fita vai marcar um X. Então, conferindo lá na tela, fivela, fita. Vamos ao próximo sorteio? E aí, crianças, qual foi a palavra? Vamos ler? Vou ler para vocês. Feitiço. Feitiço. Qual é a primeira sílaba? Tem 3 letras. F-E-I. Fei. Qual das palavras começa com fei? Vamos ver aqui. Folha, feitiço. Não começa igual. Feitiço, formiga. Não começa igual. Feitiço, feijão. Achamos! Olha aqui a primeira sílaba. Feijão, feitiço. Quem tem feijão na sua cartela vai marcar. Então, conferindo lá na tela, feitiço, feijão. Vamos ao próximo sorteio? Crianças, estou aqui com a palavra sorteada. Vamos ler? Futebol. Qual é a primeira sílaba? Fu. F-U. Qual dessas palavras que sobraram aqui, que não foram marcadas, que começa com futebol? Vamos ver? Formiga, futebol. Não é a mesma sílaba. Fumaça, futebol. Perceberam que começa com a mesma sílaba? F-U. Fu. Quem tem fumaça na sua cartela, marca um X. Vamos conferir lá na tela? Então, futebol começa com a mesma sílaba que fumaça. Vamos ao próximo sorteio? Crianças, vamos ler a palavra que saiu? Foca. Foca. Vamos ver uma palavra que começa com essa sílaba aqui, F-O, aqui é fó, pode ser fo também, vamos ver? Formiga, é for, não é? Qual é a outra que nós temos aqui? Folha! Olha só, F-O, igual aqui na foca, né? Foca, folha, né? O O muda um pouquinho de som, mas a sílaba é o F e o O. Vamos conferir lá na tela? Foca. Quem tem folha vai marcar lá na sua cartela. Crianças, e aí, como você está na sua cartela? Vamos ao último sorteio? Crianças, vamos ler a palavra que saiu? Foi a palavra formar. Qual é a primeira sílaba? O for, né? Forma, né? Forma de assar bolo, né? Que a gente usa essa palavra. Qual é a palavra que começa com for? Nós já vimos essa palavra na nossa aula. É a palavra formiga. E nós temos também formiga aqui e também temos aqui. Então, quem tem a palavra formiga vai marcar na sua cartela. Formiga começa com a mesma sílaba aqui, forma. Então, vamos olhar lá na tela? Então, forma, formiga. Crianças, parabéns para vocês, né?
Olhem, confiram se vocês marcaram todas as palavras que foram sorteadas no bingo. E agora, depois que vocês terminaram, vocês podem colar a cartela no caderno para deixar registrado. E parabéns para você que participou do nosso bingo. E antes de me despedir, nós vamos para o momento poético. E hoje, quem vai ler um poema para nós é a estudante Marina de Almeida Colette, da Escola Municipal Ninfa Maria da Rocha Peplum. Vamos então ver o vídeo que a Marina fez pra gente? Procura. Onde tatu, tatu? Me escondi num buraco, mas deixei o rabo de fora. Por isso, se você encontrar um buraco com um rabo, nem precisa gritar: onde tatu, tatu? Obrigada, Marina, por contribuir com a nossa aula, lendo o poema que tem o título Procura, do nonosso livro Olha o Bicho, que tem como assunto o animal tatu. Crianças, foi muito bom estar com você e eu espero vocês na próxima aula.